Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos discutir o efeito do eletrólito inerte sobre o equilíbrio iônico. Vamos tomar, por exemplo, a ionização do ácido acético, que nós sabemos que é um eletrólito fraco, ou seja, ele não está completamente ionizado em solução. E nós vamos avaliar a sua ionização na presença de nitrato de potássio. O nitrato de potássio ele é definido aqui como eletrólito inerte. Por quê? Quando em solução ele forma íons K+, e NO3-, ele tem uma dissociação completa, e os íons formados em solução não participam do equilíbrio diretamente. Então, por isso, nós definimos ele como eletrólito inerte. O que vai acontecer com a ionização desse ácido? Se nós estudarmos a ionização do ácido sem estar na presença do eletrólito inerte, nós sabemos que a porcentagem de ionização desse ácido é muito pequena, pois essa reação está deslocada no sentido dos reagentes. Por quê? Quando em solução, nós temos os íons H+, e os íons acetato. A única coisa que tem em volta deles são as moléculas de solvente, no caso a água, devido ao processo de solvatação, mas eles têm uma atração eletrostática muito forte devido a cargas opostas que facilitam a sua recombinação. Uma vez recombinado, eles restabelecem a forma molecular do ácido acético e por isso ele pouco se ioniza. No entanto, quando nós colocamos um eletrólito inerte em solução, nós podemos favorecer o processo de ionização desses eletrólitos fracos, deslocando o equilíbrio para a formação dos produtos. Por que isso acontece? Isso acontece devido a um efeito que é chamado efeito salino. Os íons provenientes do eletrólito inerte, eles vão formar uma atmosfera iônica ao redor dos íons principais, envolvidos no equilíbrio, e essa atmosfera iônica ela blinda parcialmente ou neutraliza parcialmente a carga do íon central e estericamente, ou seja, devido a um efeito de espaço, elas aumentam a distância de interação entre estes íons centrais, ou seja, os íons que participam do processo de equilíbrio. Com o aumento dessa distância e a blindagem dessa carga, eles vão se atrair muito mais fracamente. E se eles se atraem mais fracamente, eles não se recombinam para formar a espécie molecular, no caso do ácido acético, e nós temos um deslocamento do equilíbrio para os produtos e um aumento, então, do grau de ionização. Então, nós explicamos um aspecto teórico de como funciona ou como atua essa atmosfera iônica, que nós já abordamos em vídeos anteriores. Matematicamente, como que eu avalio o efeito desse eletrólito inerte sobre um equilíbrio iônico? Nós vamos avaliar o efeito desse eletrólito sobre a constante de equilíbrio. Lembra que a constante de equilíbrio ela é escrita de forma correta em função da atividade dos produtos dividida pela atividade dos reagentes. Para esse exemplo, nós temos que a constante de equilíbrio ácida, aqui do ácido acético, vai ser a atividade dos produtos, então do íon H+, vezes a atividade do íon acetato, dividido pela atividade do ácido acético. Isso corresponde ao que nós chamamos de constante termodinâmica. E na constante termodinâmica, ela só varia em função da temperatura. A atividade, matematicamente, ela é definida como sendo o coeficiente de atividade vezes a concentração molar das espécies envolvidas no equilíbrio. Nós já vimos isso no vídeo anterior também. Então, substituindo a atividade pelo coeficiente de atividade vezes a concentração de cada uma das espécies envolvidas, nós temos essa expressão. Se nós reorganizarmos essa expressão, a gente tem
H+, vezes a concentração de acetato, dividido pela concentração de ácido acético, vezes os coeficientes de atividade. Observa que aqui é a maneira mais comum de nós escrevermos as constantes de equilíbrio, né, para os equilíbrios químicos, que é a constante em função da concentração. No entanto, quando nós estamos na presença de um eletrólito inerte, esse valor acaba sendo corrigido ou alterado pelos coeficientes de atividade que vão depender do valor da força iônica da solução, que nós já aprendemos a calcular. Se nós determinarmos esses valores, nós conseguimos corrigir, então, a constante de equilíbrio em função da concentração. Então, nós teríamos aqui, ó, H+, acetato e o ácido acético. O que nós vamos fazer é recalcular essa constante de equilíbrio em função da concentração a partir do valor da constante de equilíbrio termodinâmica e dos coeficientes de atividade, que são calculados pela equação de Debye-Huckel, que nós já trabalhamos também num vídeo anterior. Esse gráfico ele ilustra de forma mais clara o efeito dessa atmosfera iônica, ou seja, o efeito do eletrólito inerte, sobre a constante de equilíbrio baseada na concentração, que é a que nós utilizamos para fazer os cálculos envolvendo equilíbrios iônicos. Observem que quando eu tenho concentrações baixas de eletrólito inerte, então veja só que o meu eletrólito inerte é o cloreto de sódio, não há variação da minha constante de equilíbrio. Ou seja, a constante de equilíbrio termodinâmica e a constante de equilíbrio baseada na concentração são a mesma. Só que quando eu começo a aumentar a concentração do eletrólito inerte a partir de um determinado valor, nós observamos uma variação, neste caso um aumento do valor da constante de equilíbrio. Observem que para a ionização do ácido, quando eu vou aqui para a concentração em torno de 0,1 molar, a constante que era 1,75 vezes 10 a menos 5 passa a aproximadamente 2,5 vezes 10 a menos 5. A constante aqui de KPS para um determinado sal, que era 1,1, nós nem conseguimos medir nesse gráfico, porque ela aumenta abruptamente. Tá? Se nós considerássemos aqui ó, a concentração de 0,01 molar, ela passaria de 1,1 para aproximadamente 2,8. E o mesmo acontece aqui para a autoionização da água. O que está acontecendo? Quando eu tenho uma concentração baixa de eletrólito inerte, eu tenho uma atração muito forte entre os íons principais que estão envolvidos no processo de equilíbrio. E eles então se recombinam com muita facilidade. Quando eu tenho um aumento da concentração desse eletrólito inerte, eu favoreço a formação dessa atmosfera iônica que blinda as cargas destes íons principais e aumentam a distância de interação entre eles. Então, eu torno a atração entre eles mais fraca. E com isso, eu desloco o meu equilíbrio para a formação dos produtos. Isso é refletido por um aumento da constante de equilíbrio. Então, o efeito do eletrólito inerte ele vem viabilizar alguns processos de equilíbrio que não ocorriam de forma significativa na ausência desse eletrólito. Então, ele favorece alguns equilíbrios no sentido da formação dos produtos dessa reação. Então, para uma equação genérica do tipo A mais B, formando C mais D, nós temos que a constante termodinâmica vai ser escrita em função da atividade dos produtos vezes a atividade dos reagentes, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, né? Estão aqui. E nós vamos expressar essa atividade na sua definição matemática, que é o coeficiente de atividade
vezes a concentração para produtos e reagentes. Aqui, se nós reorganizarmos a expressão, nós vamos ter uma expressão semelhante ao que nós fizemos para o ácido acético, em que vai ser a constante termodinâmica, a constante em função da concentração, vezes os coeficientes de atividade de produtos e reagentes. Esses coeficientes, então, devem ser calculados para que a gente possa levar em consideração a correção dessa constante. Então, para todo equilíbrio que se queira avaliar o efeito do eletrólito inerte, nós precisamos recalcular ou determinar novamente o valor da constante de equilíbrio em função da concentração. É importante destacar que o efeito do eletrólito inerte sobre o equilíbrio, ele vai depender apenas da força iônica da solução para soluções que são diluídas. Não vai depender, por exemplo, da natureza do eletrólito inerte. Isso significa que para esse gráfico nós teríamos o mesmo comportamento se no lugar do cloreto de sódio nós tivéssemos utilizado, por exemplo, o nitrato de potássio. Ou, por exemplo, o cloreto de cálcio. Vamos entender numericamente o efeito do eletrólito inerte sobre um equilíbrio iônico. Imagine que nós queremos calcular a concentração de íons H+ do ácido fórmico de concentração analítica 0,1 mol por litro, na presença de cloreto de sódio de concentração também 0,1 mol por litro. Nós vamos considerar este cálculo na ausência do eletrólito inerte e na presença do eletrólito inerte. E aqui nós sabemos que a constante de acidez do ácido fórmico é 1,8 vezes 10 a menos 4. Então, primeira coisa, nós escrevemos aqui a expressão de equilíbrio para esse ácido. Seria H+, HCO, O-. Então, nós temos o formiato e os íons H+. Okay? A constante de equilíbrio para essa reação seria as atividades desses íons. Então, atividade íon H+, atividade do íon formiato, dividido pela atividade do ácido fórmico. Então, em termos da definição de atividade, aqui seria o coeficiente de atividade de H+, vezes a concentração de H+, vezes o coeficiente de atividade do formiato, vezes a sua concentração molar no equilíbrio, dividido pela atividade do ácido fórmico, vezes a sua concentração molar. Nós precisamos aqui, então, reorganizando essa equação, nós teríamos H+, HCO, O-, dividido pela concentração do ácido fórmico, vezes os coeficientes de atividade. Nós precisamos determinar aqui o coeficiente de atividade. Aqui seria a constante de equilíbrio em função da concentração. Como que eu faço para determinar esse coeficiente de atividade? Eu tenho que determinar a força iônica da solução. A força iônica dessa solução é 0,1 mol por litro. Ou seja, a força iônica é igual à concentração do eletrólito. As razões dessa igualdade já foram discutidas no vídeo sobre força iônica. Depois eu tenho que encontrar nessa força iônica qual é o valor dos coeficientes de atividade dos íons envolvidos ou das espécies envolvidas nesse equilíbrio. Para isso, eu posso utilizar a equação de Debye-Hückel, que também nós já discutimos no vídeo anterior, ou eu posso usar uma tabela em que esses valores já estão dispostos. Aqui tem uma tabela, nós vamos considerar aqui a força iônica, então a força iônica que nós estamos trabalhando é 0,1 molar,
e nós queremos saber o coeficiente de atividade dos íons H+, e dos íons formiato. Os íons H+ é 0,83 e formiato 0,75. Então, aqui seria 0,83 e aqui seria 0,75. E do ácido fórmico? Por definição, espécies moleculares têm o coeficiente de atividade igual a unidade. Então, agora eu consigo calcular esse novo valor da constante de equilíbrio em função da concentração. Eu tenho essa expressão, K' vezes os coeficientes de atividade. De H+ é 0,85, do formiato é 0,75 e do ácido fórmico é 1. Esse valor eu conheço, é a constante termodinâmica, 1,8 vezes 10 a menos 4. Então, eu tenho 1,8 vezes 10 a menos 4 é igual a constante, em função da concentração, 0,85 vezes 0,75. Calculando essa constante em função da concentração, seria a constante termodinâmica dividido pelos coeficientes, né, de atividade das espécies envolvidas. Nós teríamos 1,8 vezes 10 a menos 4 dividido por 0,85 e 0,75. Isso leva a um valor de constante igual a 2,89 vezes 10 a menos 4. Então, nós calculamos o novo valor da constante que tem que ser considerada para a gente determinar o valor da concentração de H+. Como que eu calculo a concentração de H+? De maneira direta, já que aqui não é o objetivo explicar como que é feito esse cálculo da concentração em si, para um ácido fraco, nós podemos simplificar a concentração de H+ como sendo a raiz quadrada da constante ácida vezes a concentração analítica desse ácido. Tá? Isso vai ser discutido num vídeo posteriormente sobre equilíbrio ácido-base. Então, aí nós temos duas situações. Na presença do eletrólito inerte, nós teríamos aqui que a constante é 2,89 vezes 10 a menos 4 e a concentração analítica 0,1. Se eu resolvo essa conta e tiro a raiz quadrada, nós vamos chegar que a concentração de íons H+, nesse caso, é 5,38 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Agora, na ausência do eletrólito inerte, nós teríamos que a constante de equilíbrio é a constante termodinâmica, então 1,8 vezes 10 a menos 4, vezes 0,1, que é a concentração analítica. Isso daria um valor de 4,29 vezes 10 a menos 3 molar. O que nós observamos é que na presença do eletrólito inerte, a concentração de H+ é maior. Tá? Então, aqui é na presença de cloreto de sódio. E aqui nós não temos eletrólito inerte nenhum. Para ter uma comparação mais real, vamos calcular o erro se nós fizéssemos o cálculo sem considerar a correção devido à presença do eletrólito inerte. Então, aqui o erro percentual seria o valor verdadeiro é o valor na presença do eletrólito inerte, então seria o valor na ausência, 4,29 vezes 10 a menos 3, menos 5,38 vezes 10 a menos 3. Então, ó, seria o valor errado, né, sem a correção, menos o valor correto, que é o valor com a correção, dividido pelo valor correto, que é o valor com a correção, vezes 100. Se esse cálculo for feito, vocês vão chegar a um valor de aproximadamente menos 20%. Ou seja, se eu não fizer a correção pela presença do eletrólito, eu estou dizendo que a minha concentração de íons H+ é 20% menor do que realmente eu teria em solução.
20% é um valor expressivo. Por isso, em determinados casos, na presença de eletrólito inerte, nós somos obrigados a fazer os cálculos, embora mais demorados, considerando a correção devido à sua presença, para que nós não coloquemos erros elevados sobre a análise que nós estamos fazendo. Em algumas situações, nós podemos omitir o coeficiente de atividade dos cálculos. Normalmente, quando a força iônica é inferior a 0,01 e a solução é constituída de íons monovalentes. Por que nessas condições? Primeiro, íons monovalentes, que são aqueles carregados ou positivamente ou negativamente, mais um, menos um, eles sofrem menos efeito da força iônica do meio. Nós já vimos isso em vídeos anteriores. Logo, o coeficiente de atividade dessas espécies tende à unidade. Quando o coeficiente de atividade tende à unidade, a concentração e a atividade também tendem a ser iguais. Nessa condição, a constante termodinâmica equivale à constante escrita em função da concentração. Com isso, a gente simplifica os cálculos e os erros introduzidos por não considerar essa correção pelos coeficientes de atividade, eles não são tão expressivos e não levam a conclusões erradas sobre o fenômeno que está sendo estudado. No entanto, a correção ela vai ser requerida quando a força iônica da solução for superior a 0,1 e quando nessa solução tiver íons multivalentes que participam do processo de equilíbrio. Por quê? Nessas condições, nós temos um efeito maior devido à diferença de carga entre os íons e os íons multivalentes, eles respondem de forma mais significativa à variação da força iônica. Ou seja, nessas situações, o coeficiente de atividade ele vai ser diferente de 1, logo a atividade não corresponderá à concentração e a constante de equilíbrio escrita em função da concentração molar será diferente da constante de equilíbrio termodinâmica. Neste caso, o erro introduzido vai ser um erro elevado. Nós vimos em um dos exemplos que não fazer a correção pela atividade, isso é o coeficiente de atividade, levou um erro de menos 20%. Há cálculos que podem superar esse valor, chegar a 70%, 80%. Bom, esse vídeo veio mostrar matematicamente como nós avaliamos o efeito de eletrólitos inertes sobre o equilíbrio químico através do cálculo da constante de equilíbrio e que serve para ser utilizado no estudo de qualquer equilíbrio iônico. Até mais!